Pronto, então a gente vai abrir duas coisas. Um é o Google Colab. Vou voltar ele aqui, vou abrir, na verdade, assim. Que ele abre direto. Ok, aqui eu vou fazer um novo notebook, tá? Pronto. Ó, eu tô aqui com esse novo notebook, eu vou botar o título dele. Ok, eu botei o nome dele Malha de Pilares e botei o ano aqui, 2025.1. Ele já está com o nome dele aqui, certo? Então isso é uma coisa que a gente tem que fazer. E outra coisa é que a gente vai abrir um site para pescar, esse site aqui para pescar alguns comandos que já estão prontos aqui, que a gente só vai copiar e colar. Então, para abrir esse site, a gente vai aqui em curso de Python GIS, clica nele aqui, abrir uma nova guia, e está aqui o meu mini curso de Python GIS. E nosso assunto agora é aqui, ó, é programação científica. A gente vai ver essas duas coisinhas aqui. A gente viu no final da aula passada esses elementos. A gente vai ver de novo agora. Um é o Matplotlib, o outro é o SciPy. E a gente vai ver como é que funciona o algoritmo de malha de pilares. É um algoritmo baseado no for, tá? Na repetição for. E a gente vai ver o que acontece quando a gente põe, como é que a gente organiza o for para fazer essas malhas. E o segredo é que é o que eles chamam de nested loops, né? Quando você tem um loop dentro do outro. Esse conceito é bem importante. E cada loop, para a gente que trabalha com espaço, cada loop dentro do outro é uma dimensão que a gente trabalha. Então, ó, eu vou começar. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem 1 hora. Eu vou começar nesse notebook aqui. Eu tenho duas importações aqui que são importantes. Duas bibliotecas que a gente vai usar. Elas não são do Python padrão. Se a gente for usar lá no idle, a gente teria que instalar esses dois pacotes. Os pacotes são, você pode pensar como plugins, tá? Você tem um software, você tem plugins que você faz coisas a mais. Você tem uma linguagem de programação e você tem pacotes que estão prontos para fazer mais coisa do que a linguagem padrão consegue fazer. Então, eu tenho esses dois pacotes aqui que eu vou importar. Eu estou importando esse aqui como NP. O NumPy é uma biblioteca de cálculos matemáticos mais avançada do que a que vem dentro do Python básico. Essa biblioteca é uma das mais importantes que tem nesse ecossistema Python, porque tudo que é matemático, quase todas as aplicações profissionais que usam bastante de matemática que existem para Python, isso inclui toda a parte de inteligência artificial, eles são baseados nessa biblioteca aqui. E essa daqui é uma biblioteca que gera gráficos. E para a gente não ficar só vendo o número na tela, como a gente usou um for e viu as cotas dos pavimentos acima, a gente vai desenhar uma figurinha daqui. Isso aqui também é a base, é uma biblioteca que é muito básica para desenhar figuras. Quando a gente for ver como é que desenha um mapinha de Salvador, da região que a gente está trabalhando, e nesse mapinha a gente coloca informações, visualiza dados espaciais, no fundo ele está rodando essa biblioteca aqui que chama Matplotlib. O NumPy, ó, vou importar isso aqui primeiro e a gente começa a conversar sobre essas coisas. Então, para importar, se eu estou com esse site aberto, eu estou aqui dentro de programação científica, Matplotlib, eu vou ver essas coisas aqui e eu posso copiar, ou selecionando aqui, apertando Ctrl+C, para dar Ctrl+V lá no nosso notebook, ou eu clico aqui nesse botãozinho, ó. Ele apareceu que foi copiado, eu venho para a minha malha de pilares e dou
Ctrl V aqui e rodo. Ele vai iniciar o ambiente e tal. Vai rodar a primeira vez, ele demora um pouquinho mais. Pronto, ele aqui rodou, ó. Esse tiquezinho aqui quer dizer que está tudo certo com isso daqui que a gente rodou. Tá? A gente simplesmente importou duas bibliotecas. A gente viu um pouquinho desses elementos do Matplotlib na aula passada. E aqui tem uma coisa mais detalhada. Ó. Se eu tenho... Aqui, ó, nessa segunda linha, eu estou definindo uma coisa que é muito parecida com o range. Tá? A gente não usa aquele comando range dentro do for, ele dá uma sequência de números inteiros partindo do inicial até o final e com um passo. Na biblioteca padrão do Python, a gente vai usar um comando chamado range, olha o nome dele aqui, ó. Mas ele não vai aceitar valores quebrados. Ele só vai aceitar valores inteiros. Aqui, e a gente fazia um truque ali no for para trabalhar com valores quebrados. Aqui eu aceito, ó, ponto 25 ele me dá. Ele fez esse x, ele vai de menos 10 até 10 positivo, até menor do que 11, melhor dizendo. Ele vai aqui a 10.75, ó, até 10.75, porque ele vai de menos 10 a 11, de ponto 25 em ponto 25. Então ele aceita valores quebrados aqui. E aqui eu posso digitar ou copiar, vocês podem vir aqui copiar e colar lá. Ou eu posso vir aqui, ó, criar uma nova caixa de código, aqui embaixo, x igual, pode copiar e colar, tá? np.arange, e aqui eu botei menos 10,11,25, e aqui embaixo eu botei um x, que é uma variável. Quando a gente põe essa variável no final de uma célula do Colab, como a gente viu na aula passada, ele imprime os resultados sem precisar colocar print, abrir parênteses, colocar variável, fechar parênteses. Ele vai fazer isso daqui direto para a gente. Certo? Então é isso. A gente altera os valores, ó, de 0 a 11, de ponto 25 a ponto 25. Ele me deu de 0 até 10,75. Ele vai calcular esses valores se eu botar aqui 10,25, ele vai... Aqui faltou a vírgula, tá? Separa os elementos por vírgula. Aqui ele vai até 10, tá? Ele vai até menor que 10,75. 10,1 ele já iria até 10. É a mesma ideia, só que aqui ele está trabalhando, essa biblioteca consegue trabalhar com float, com tipo float. E a gente consegue fazer plotagens baseadas nesse valor. Plotagens são figuras baseadas nesses valores, usando esse negócio que eu importei aqui com o apelido de PLT. Matplotlib.pyplot, SPLT. Então isso aqui tudo está atendendo por esse apelido aqui agora. Certo? Então toda vez que eu vou usar uma função dentro desse elemento, eu coloco PLT. E aqui ele coloca, ó, na nossa sequência, ele coloca da maneira mais simples, ó. plt.plot, np, que é do NumPy, .sim, que é o seno de x, e ele vai fazer já essa figurinha aqui pra gente. Essa é a maneira mais simples de fazer uma figura. Então ele criou aqui o seno de x, tá? Se eu mudar esses valores, e plotar aqui de novo, eu vou ter uma senoide, tá? Eu vou ter a curva aqui variando de 1 a menos 1, vai ter esse negócio aqui do seno. Eu vou fazer essa mesma plotagem, antes da gente vir para o outro, digitando mais coisas, porque vai me dar mais controle. Vai me permitir controlar espessuras de linha, controlar uma série de coisas. E aí, a gente tem uma explicação para ver aqui primeiro.
com dois abertos. Aqui. Essa biblioteca usa essas ideias. Ele tem um negócio que ele chama de figure, da figura, que é a borda geral da imagem que a gente vai fazer. E dentro da figura, ele tem um negócio que ele chama de axis. São os eixos. E os axis é porque por que ele separa a figura dos eixos? É porque você pode ter, como está no exemplo aqui embaixo, ó, uma figura só com 4 eixos. É uma figura só, mas ela tem 4 gráficos dentro. A gente não vai trabalhar com figuras com mais de um gráfico, a gente vai trabalhar com um gráfico só, um eixo só dentro de uma figura. Mas quando a gente coloca ela assim, ó, esse daqui, o que foi que eu fiz? Eu botei, eu usei um comando aqui chamado plt subplots, .subplots, e ele retorna para mim, ele grava o valor em 2 variáveis, 2 objetos de alguém de computação ouvindo essa aula gravada. Mas vamos falar só 2 variáveis para simplificar. Tem uma diferença de variável para objeto, deixa isso para lá. É um termo de computação. Ele vai gravar esses 2 elementos aqui. Ele vai ter uma figura e um eixo. Aqui, como eu botei 2,2, ele me deu 2 figuras no x, 2 figuras no eixo x, 2 figuras no eixo y. 4, 2 vezes 2, 4. Eu tenho 4 figuras. Eu tenho uma figura 0,0, 0,1, 1,0 e 1,1. Essas figuras são essas daqui, ó. São índices, né? Índice para x e para y. Como a gente tem um índice para x, eu tenho uma lista grande, eu tenho um índice para x. Aqui é a mesma coisa, só que eu tenho... Esse aqui é 0 no x e 0 no y. Esse daqui é 1 no x e 1 no y. 0 no x... 1 no x e 0 no y. Esse aqui é 1 no x, que ele passou para baixo, e 0 no y. E esse daqui é 1,1. Então, são coordenadas para colocar as figuras. Isso a gente não vai ver exatamente. O que acontece... Quando eu chamo o comando dessa maneira, ó, e vou colocando as coisas que ele tem, ó, aqui eu plotei o seno, um gráfico de seno, escolhi a cor, separado por vírgula, e escolhi a espessura de linha. Esse aqui é o mesmo x, só que é o gráfico do cosseno, e eu tenho a cor, e eu tenho a espessura de linha, todos estão iguais. Aí tem um gráfico de logaritmo e um gráfico de exponencial, selecionando a cor, e o tipo de linha. E eu atribuí esses a cada um desses 4 eixos. Aqui eu tenho todos os eixos, e aqui eu acesso cada eixo por um sistema de coordenadas. Isso a gente não vai usar, não. E eu tenho um geral que é a figura. Então eu posso ter um título geral para a figura, um título para cada eixo. Eu posso ajustar as coisas de maneira diferente para cada elemento desse. Certo? Uma coisa, a gente vai fazer esse teste aqui, mas não com múltiplas figuras. A gente vai plotar ele assim para uma figura só. Tá? Aqui, ó, embaixo desse matplotlib tem esse SciPy, que isso aqui mostra como é que a gente faz isso daqui. É isso aqui que a gente vai fazer, tá? Eu vou gerar... É assim que a gente vai controlar essas figuras para gerar nossa malha de pilares, tá? Eu vou usar essa linha de comando, e aqui ele está me dando um nome de figura que eu não vou utilizar. Na verdade, eu vou utilizar isso daqui fechado, sem figura nenhuma. Não vai ter nada aqui dentro, eu vou abrir e fechar esse parênteses, e vou usar essa linha de código. Ele me dá opções que eu posso utilizar com esse... Eu tenho uma figura, eu tenho acesso ao eixo, eu tenho acesso a uma série de coisas que eu posso fazer aqui funcionar. Uma coisa que acontece, ó, eu vou deixar isso para depois, a gente volta aqui para falar. Mas eu vou fazer essa linha de comando aqui, vou copiar ela
até aqui. Vou colocar ela aqui embaixo, ó. Fechar aqui. Isso aqui vai permitir que eu ponha aqui, por exemplo, X aqui embaixo. Plot. Eu vou botar aqui x, np.sim de x. Tá? E eu vou botar para ele plotar isso daqui. Ele tem... Isso aqui ele vai me gerar basicamente a mesma figura que ele tem acima. Só que dessa maneira, eu colocando assim, ele tem um eixo só, tá? Eu tenho uma figura, que é o elemento maior. Eu posso ter título para ela, posso ter uma série de coisas. Então ele tem, voltando aqui por exemplo, ó, Matplotlib, ele vai ter aqui uma figura e ele tem um eixo só aqui dentro, um gráfico matemático dentro dessa figura que ele está gerando. E a gente pode alterar o nome dessas coisas, alterar uma série de coisas. É basicamente isso que a gente vai usar. Só que em vez de usar esse elemento, eu vou querer fazer uma plotagem de pontos. Eu vou querer vários pontos plotados. Eu tenho que saber como imprimir um ponto e como mexer nos valores desses pontos para depois a gente pensar. Depois que a gente resolve como é que a gente vai plotar as coisas, a gente vai para o algoritmo mesmo do duplo for. Aqui a gente está vendo só como essa biblioteca funciona. Então vou voltar aqui para o SciPy, ó. O que eu tenho aqui, se eu mudar de plot, em vez de usar x.plot, que eu estou usando lá, eu usar scatter.plot, ele vai fazer o que se chama um gráfico, chama scatterplot, que é um gráfico de pontos. É simplesmente um gráfico de pontos que a gente vai ter ali. Então vou usar o scatterplot, vou trocar. Aliás, aqui dentro mesmo dessa figura, ó, dessa figura aqui de baixo, ó, eu posso fazer x.scatter e vou aceitar isso daqui, ó. O mesmo gráfico como scatter, tá? Então, dessa linha daqui para essa de cá, eu mudei do plot para o scatter só. E aqui eu vou botar "c" igual a red, tá? Botei o red aqui entre aspas simples, ó, para garantir que ele vai plotar com cores diferentes. Esse primeiro aqui está nessa cor padrão que é o azul, e o segundo ele vai plotar em vermelho para a gente ver o que é que acontece. Ele marcou os pontinhos, tá? Marcou os pontinhos em vermelho. Tá com tamanho razoável, dá para a gente ler. A gente podia mexer no tamanho, mexer na cor também, podia botar yellow, black, podia botar outras coisas ali. Pode botar uma cor como um código numérico também, ou hexadecimal, todas as formas de apresentação de cor, RGB a gente poderia usar para colocar ali, mas só para ver o que está acontecendo. Agora, olha. Oi? No código coloca as cores? O código é isso aqui, ó. Eu troquei isso aqui de plot para scatter. Aqui está a mesma coisa, ó. Então, meu valor de x vai ser o valor original daquela sequência que eu criei. O valor do y vai ser o seno de x. E aqui eu separo, então é x, vírgula y. Y vai ser igual ao seno de x, vírgula, o c ficou igual a red. E aqui pode ser aspa simples ou aspa dupla, tá? É uma string que ele está recebendo ali e está fazendo essa coisa funcionar. Então, se eu tiver essa linha daqui de cima e essa daqui de baixo, tá, e tiver os valores de x e de y, eu consigo fazer uma malha de pontos. Certo? Pronto. Com essa introdução, dá para a gente partir para a nossa ideia de malha de pontos. O que é que eu vou querer da minha malha?
vou querer controlar um negócio que eu vou chamar aqui de NX, que vão ser o número de pontos que eu vou ter em X. E eu vou querer controlar aqui uma coisa chamada NY, que vai ser o número de pontos de centros de pilares que eu vou ter em Y. Eu também vou querer ter um negócio chamado DX, que vai ser a distância dos pilares em X, e eu vou querer ter um negócio chamado DY, que vão ser as distâncias dos pilares em Y. E eu tenho que criar essa sequência de elementos, tá? Então, e vou ter que combinar esses elementos para criar essa sequência, tá? Eu posso fazer isso dentro de um for. Eu teria comandos no NumPy que gerariam isso automaticamente para mim. Eu não estou interessado agora. O que eu estou interessado em mostrar para vocês é que quando a gente coloca um for dentro do outro, esses elementos aqui, eles crescem, né? A gente consegue... Num for eu consigo desenhar uma linha, num for duplo eu consigo desenhar todas as linhas desse elemento de cá. Então vamos lá. Tá, fazer da maneira. Vamos aqui. Não é esse. Fecha esse de cá. É esse daqui que eu estou mexendo. Ok, vou criar mais uma linha de código. E aqui eu vou colocar essas entradas que eu estou pensando aqui. Então, eu vou botar aqui NX vai ser igual, vamos dizer, a 4, o valor inicial, depois a gente troca. DX vai ser igual a 10. NY vai ser igual a 3. E DY vai ser igual a 10 também. Fazer uma malha 10 por 10 com 4 colunas e 3 linhas. Certo? Ok? Um jeito, pronto. E aqui, isso aqui são as entradas. Eu vou rodar aqui para ele carregar. E aqui eu vou fazer um for duplo. Quando eu for plotar ela aqui, olhando aqui em cima, ó, eu vou querer as coordenadas de x e as coordenadas de y. E eu vou querer, isso eu posso ter elas como uma lista, tá? Para usar os conhecimentos que a gente pegou da aula passada. Então aqui, ó, eu vou criar uma lista chamada coordenadas de x, code x. Eu vou dizer que ela é uma lista vazia. E vou code y e dizer, ele já adivinhou meu algoritmo, ó. Descarado. Ele já adivinhou o que eu vou fazer, essa inteligência artificial. Descarada mesmo. E esse daqui tá vazio, certo? Muito bem. E vou fazer ele com for padrão mesmo. For i in range nx. Pronto. Lembrando, o for, o que ele vai me gerar, o que esse for vai me gerar aqui, ele vai, cada vez que ele rodar esse for, esse i vai assumir um valor entre 0 e menor que 4, é menor que nx. Nx está ajustado para 4 por padrão, ele vai me gerar uma série de valores. Ele vai gerar 1, 0, 1, 2 e 3. Tá? Ele vai gerar isso várias vezes.
E na linha de baixo, ó, eu vou querer que ele me gere a mesma coisa para NY, tá? O código é esse aqui. O IA já descobriu o que é que eu quero fazer. Então aqui, ó, for j in range ny. Dois pontos. E aí ele me dá esses dois apêndices. Você lembra o que é que faz o apêndice? Que é esse comando do apêndice aqui. Eu tenho uma lista, e eu tenho a lista, ponto apêndice, e tem algum valor para colocar aí dentro. O que é que o apêndice faz? Quem lembra? Ele coloca um valor nessa lista aqui que está vazia. Ela começa vazia e ele vai colocar esse valor. E aqui ele está colocando, ó, i vezes asterisco, que é o asterisco, distância em x. Então, a primeira vez que ele rodar, que isso aqui for zero, essa distância vai ser zero. A segunda vez que ele rodar, essa distância, no caso, vai ser 10. Porque o meu dx é 10, 1 vezes 10 é 10. Então, eu vou ter um pilar na posição 0, eu vou ter um pilar na posição 10, eu vou ter um pilar na posição, depois na posição 20, que vai ser 2 vezes, e depois na posição 30, que vai ser 5, 10 e 20. 0, 1, 2, 3. 0, 10, 20 e 30. É isso que ele vai fazer por uma linha, certo? E na posição Y, então é isso aqui que eu vou fazer, ó. E para Y é a mesma coisa, certo? Eu vou pegar aqui a mesma coisa. Foi. Você vai no Colab, ficheiro, isso. Vou voltar aqui para vocês verem como é que estão as coisas. Ó, o que importa aqui mesmo é essas coisas aqui não importam. O que importa é esse importe daqui que eu peguei desse negócio. Qualquer coisa dessa ele vai pegar, ó. Esses dois importes daqui em cima. E o que a gente está fazendo a partir daqui, ó. Então é import numpy, snp, import matplotlib.pyplot e splt. São essas duas coisas que a gente está importando. Tá. Ele está colocando essas coisas aqui. O que é que vai acontecer? Nessa sequência daqui. Vamos ver, né? Vamos visualizar, depois explico. É melhor a gente aprender na prática do que... Vou botar algum print aqui. Vou botar dois prints. Vou botar aqui print. Aí vou botar aqui entre aspas duplas x, vírgula i. E aqui eu vou botar print y. Botar um espaço aqui no final para o número não ficar colado. Aqui também. Vírgula j. Tá? Aqui a gente vai entender o que é que está acontecendo. Ó. Aqui, ó. x,i, y,j. Tá? Ó, minha configuração está 4x3. Olha o que ele imprime aqui para mim, ó. Primeira coisa que ele imprime é x0. Significa que ele entrou nesse loop aqui maior, tá? Depois ele entra no loop menor e ele roda
esse loop, no caso da nossa configuração, como o nosso MX é 3, ele roda 3 vezes, ó. Y0, Y1, Y2. Depois ele vai para X1 e roda os 3Y de novo. Depois para X2, para X3 e para X4. Até ele terminar o loop do X. Certo? Aqui é isso aqui, ó. Eu tenho um for, tá? Esse for ele tá aqui no começo certinho. Depois eu vou aqui uma indentação. Aí tem um print e depois tem um for. E aí eu tenho mais uma indentação para mostrar que esse código tá aqui dentro. Então o que ele vai fazer? Ele vai entrar aqui. E ele vai rodar esse for até que esse range acabe. Tá? Como ele está em 4, ele vai 0, 1, 2, 3. É isso que ele vai botar. Só que para cada loop desse, ele vai rodar esse daqui também, até que o Y acabe, que vai ser 0, 1 e 2. Porque ele está como 3 ali no range. Isso vai dar, nesses elementos aqui, ó, ele já vai dar as nossas coordenadas finais para isso daqui. Tá? Então, olha o que é que eu posso ter aqui. A gente pode fazer um outro teste, ó. Aqui embaixo eu vou botar um print também. E vou colocar aqui um texto. A gente volta. Coordenadas. Aí eu vou botar... Ó, o que é que eu botei aqui a mais embaixo? É só para a gente ver, depois a gente pode pagar tudo isso. Ó. A primeira vez que ele... a primeira vez que ele roda, ó, ele vai botar um 0 e um 0. 0 no X, 0 no Y. Depois ele vai ter 0, 0 no X. Ele vai todos os X com 0, ó, até acabar e ele passar para o seguinte. E ele vai colocando essas coordenadas, ó. Cada vez que ele roda, ele deu um append. Cada vez que esses dois appends aqui, ele colocou 0 em 0 nessas listas. Depois ele colocou mais um 0 no X e um 10 no Y. Depois mais outro 0 no X e um 20 no Y. E assim ele vai montando esses dois sistemas de coordenadas, tá? Vamos voltar aqui para ver o que é que eu fiz nesse código aqui, ó. Primeira coisa, todo mundo conseguiu fazer essas duas importações? Conseguiu, Luísa? Fazer essas duas importações aqui? Importe NumPy as NP. Essa daqui é assim, ó. Você pode ir aqui também, ó. E aqui nessa tela que eu pedi para você abrir, ó. Matplotlib e copiar aqui e colar. E colar numa entrada. Mas se você for escrevendo, ele já vai entender, porque essas são as formas. Essa é a primeira. E aí pode pular tudo isso aqui, ó. Pode vir para cá direto. NX igual a 4, DX igual a 10, NY igual a 3 e DY igual a 10. Tá? E aqui, ó. E aqui eu tenho duas listas vazias, ó. Que eu vou preenchendo elas com append. O que é fundamental nesse código aqui? É isso de cá, ó. Ele já vai descobrir para você o que é que você quer. É isso daqui que é fundamental nesse código, certo? É isso daqui que é a ideia fundamental. O resto é só para a gente visualizar. Mas a gente vai visualizar...
Vou fazer um print aqui no final só. Tudo bem aí, Luísa? Conseguiu? Conseguiu rodar? Tá. E essa parte daqui? Já ou não já? Tá. Ó, aqui aqui você pode copiar de qualquer lugar desse aqui do Matplotlib, ó. É esse comando que eu quero aqui, ó. Na verdade não é esse. É esse aqui, figx, ó. Com esses subplots aqui vazios, tá? E é o mesmo que a gente tem ali em cima. Figx, plt.subplots, abre parênteses e fecha parênteses. É isso aqui que eu vou querer colocar aqui, ó. Tá? E aqui dentro eu vou fazer, ele já entendeu também o que é que eu quero fazer, ó. Esse daqui já ele é x.scatter, coordenada x, vírgula, coordenada y. Nesse daí não? Essas sugestões não sei. Deixa eu ver aqui, Gemini. Ele tá por padrão aparecendo o meu aqui. Então aqui, ó, ax.scatter, coordenada x, coordenada y. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer uma plotagem de pontinhos com elementos na coordenada x e na coordenada y. Eu vou rodar isso daqui. E ele gerou aqui 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, tá? Se eu trocar os valores lá em cima, ó, trocar esses valores aqui para 6 e esse daqui para 8 e rodar tudo daqui para baixo, ó, rodar essas coisas aqui de novo, ele vai fazer uma plotagem para mim com 6 e 8 desses pontos aqui, certo? A ideia é basicamente, eu só estou fazendo aqui uma plotagem de pontos com um ponto dentro do outro. E o que é que ele está fazendo? Ó? Vou diminuir isso aqui de novo para ficar mais didático esse x e esse y daqui. Então vamos lá aqui 4 e aqui 3, que é legal. Rodo aqui, ó. Olha o que ele está gerando para mim, ó. Ele está aqui com 4 e 3. Olha o que ele está gerando. Na primeira vez que ele passou no loop, esse i aqui era igual a 0. E aí ele entra nesse loop aqui de baixo. Então o primeiro append que ele faz, esse daqui também começa como 0. Ele vai fazer um append de 0 no x e 0 no y, certo? E ele rodou uma vez.
ele está preso nesse loop daqui. Esse aqui de 0 passou a ser 1. Tá? E aí ele vai fazer um append de 0 no x, porque ele não voltou para o x, ele não atualizou o x, porque ele está preso aqui, ó, nesse loop. Então ele fez 0 com 10, que é 1 vezes, como o j passou a ser 1, ó, isso aqui vai ser 1 vai ser isso aqui vezes dy, a distância em y. Ele continua preso aqui, isso daqui vai ser 2. Tá? E aí ele continuou 0 no x, e ele foi para 20 no y, que 20 é 2 vezes dy. Ele calculou 20. E aí ele soltou desse for aqui. Ele soltou desse for, ele voltou para o de cima, atualizou esse aqui de 0 para 1 e ficou preso no de baixo de novo. Então ele atualizou aqui 10, 10 e 10. Ele ficou preso 3 vezes. E aqui ele repetiu, ó, 0, 10 e 20. E essas são as coordenadas. Se você transforma isso em coordenadas, né, multiplicando pela distância, é exatamente a coordenada de cada ponto. No final eu vou ter um array aqui, que vai ter as coordenadas, não, esse aqui já está multiplicado, vai ser exatamente as coordenadas de cada ponto. E é essa que a ideia faz. Um for só, eu faço uma linha. Um for dentro do outro, um for nested, né, ele preso dentro do outro, ele aqui dentro de baixo, eu faço uma segunda dimensão. Com 3 eu faria uma terceira dimensão, ainda nessa malha. A gente pode ver, se a gente tiver um tempinho, a gente vê isso daqui. Eu faço para vocês aqui no Grasshopper. Vocês vão ver que é essa a lógica mesmo. Tem só um detalhe aqui nessa figura que não tá bom ainda, ó. E por isso que eu deixei os valores de 10 e 10 para ficar mais fácil a gente entender. Mas tem uma coisa que não está funcionando muito bem aqui. É que essa distância de cá está maior do que essa daqui. O 10 nesse eixo está menor do que o 10 nesse eixo. Ele está tentando encaixar essa plotagem na figura, mas ele não está necessariamente preocupado se os eixos estão com a mesma unidade, com o mesmo tamanho. Um em cada eixo está no mesmo tamanho. E tem uma linha de comando que resolve isso daqui para a gente, que a gente tem que botar nessas plotagens, que é isso daqui, ó. É no outro, né? É aqui nesse do SciPy aqui, ó. Que é essa linha daqui, ó. Ela tá até comentada aqui. Ax.set aspect equal. Para ele manter o aspecto, a proporção do eixo x com y como igual. Com essa linha de comando aqui, a gente resolve esse detalhe aqui de plotagem, ó. Aqui eu venho ax.set aspect, e aqui entre aspas simples duplas eu coloco o equal. E agora ele está com as distâncias iguais nos dois eixos, tá? E você consegue fazer essa malha de qualquer tamanho simplesmente trocando esses valores aqui. Aqui eu vou botar 8, aqui eu vou botar 12, aqui eu vou botar 20, e ali eu vou botar 10. Eu vou rodar aqui, vou rodar esse, e vou rodar a plotagem, ó. Oi? Qualquer valor que você queira, você pode testar qualquer valor. Você pode botar aqui, botar um valor quebrado 12.5, e esse aqui eu vou botar 7.5, e ele vai estar... Ele vai estar aqui. A gente pode aumentar a figura, diminuir, aumentar o ponto. Tem uma série de coisas que a gente consegue alternar nessa informação daqui. Se vocês forem olhar esse material daqui, ó, eu tenho aqui um título, ó. Eu posso botar o título, eu posso botar legenda que não vai fazer sentido, eu posso botar escrever esses eixos,
eu posso alterar um bocado de coisa. Então eu tenho um comando aqui que é plt.title. Eu posso botar aqui também na minha plt.title. E botar aqui malha regular, por exemplo. E ele vai escrever esse título aqui. Então todas aquelas coisas a gente pode enriquecer o gráfico. E assim, por mais que seja mais prático você abrir um Excel e fazer um gráfico, se você vai ter que repetir esse gráfico muitas vezes, você ter um programa desse vai ser muito mais prático. Qualquer gráfico, um gráfico de pizza, um gráfico de barras, qualquer gráfico tem dentro dessa biblioteca daqui, ou um mapa até, tem uma modificação dessa biblioteca, a gente consegue fazer um mapinha da cidade, com os bairros e colorir os bairros de acordo com alguma informação, calcular a densidade populacional em cada bairro e fazer essas coisas daqui, tá? Aqui no Grasshopper eu consigo fazer uma malha parecida com essa, muito facinha também, com conceitos parecidos, tá? Qual é a função que está criando essa minha malha para mim? É uma função range, tá? É um range que eu tenho ali dentro. Se eu for aqui, ó, em set, aqui você não precisa seguir não, tá? É só para ilustrar, porque tem muita coisa do Grasshopper que a gente vai fazer, ó. Aqui eu consigo fazer uma série. Eu tenho ali o range também, mas é um comando mais simples. Eu vou ter o start, ó, de uma série, o passo dessa série e o número de elementos que eu vou ter nessa série. O início, o step, o passo, e ele faz aqui pela contagem, tá? Pela contagem de elementos que ele quer ter nessa série. Meu start ele já está como 0 aqui. Meu step, eu vou botar aqui de 0. Eu vou usar não se preocupem com isso, por agora. Eu vou botar 100 aqui, com 2 casas decimais, tá? Meu step, eu vou ter uma malha de 0. Vou botar aqui 10, ó. E o meu count, eu vou fazer um negócio que vai de 1 até 10, por que não? Vou botar aqui 4 até 10. O que é que ele está me dando aqui, ó? Uma sequência de 0, 10 e 30. Ele está me dando a mesma sequência da malha de pilares em X. Ó, eu botei de 10, eu ajustei aqui do mesmo jeito. Se eu ajustar isso aqui para 12.5, ele vai fazer 4 valores, né, nesse passo de 0, 12.5, 25, 37.5. Se eu aumentar aqui, ele vai fazendo mais coisa para mim, certo? Ele vai me dando os valores que eu usei para plotar o X, tá? Dessa malha. É exatamente a mesma lógica. Se eu vou copiar isso daqui tudo, ó, e eu vou ter 4, botar aqui 3, ó, deixar ele aqui em 10, que é o exemplo inicial, que a gente viu mais. Aqui em 10 também, ó. Se eu botar aqui, ó, ele vai ter os valores do y para mim, tá? E aí eu vou fazer um ponto aqui. Eu tenho um comando que está... não importa muito onde ele está, porque a gente não vai pegar. Eu vou construir um ponto, ó, a partir de coordenadas, certo? Se eu coloco isso daqui no x, primeira coisa, se eu coloco 2 valores simples, ó, se eu coloco só 2 valores, isso daqui ele vai construir um ponto para mim aqui, ó, nas coordenadas que são... Vou ajeitar aqui minha tela. Ó, ele construiu um ponto para mim, que eu só estou colocando 2 valores, ó, o 10 e 10. Se eu mexer aqui, ele vai mexer meu ponto automaticamente, tá? Mas eu estou com um ponto só.
Porque aqui está entrando um valor só. Agora, se eu coloco uma lista, eu vou colocar essas duas listas aqui, ó. Aqui e cá. Ele está fazendo aqui, ó. Vou aumentar esses valores aqui, ó. E aqui. Ele está fazendo o primeiro valor do x com o primeiro valor do y. Então aqui ele está 0, 0, 10, 10, 11, 11, 12, 12. Ele está seguindo nessa sequência. Eu ainda não tenho aquele for duplo. Mas o que é que ele está pegando? Ele está criando um ponto. Essa é uma lógica do Grasshopper que tem muito a ver com lista, essa coisa que ele está fazendo em lista daqui, ó. Aqui eu tenho uma lista dos valores. Ele está criando um ponto, colocando na coordenada x e na coordenada y, os valores de índice correspondente da lista. O primeiro valor com o primeiro valor. O primeiro valor da lista que está entrando no x, com o primeiro valor da lista que está entrando no y. E assim ele está seguindo sucessivamente, até chegar no último valor. Tá? Tem algumas regrinhas que eu estou contando aí no funcionamento, mas basicamente é isso que ele faz. Se as duas listas têm o mesmo tamanho, é isso que ele vai fazer. Tá? É exatamente isso que ele vai fazer. E não é o que a gente quer ainda, eu não quero essa combinação. Então eu vou fazer uma outra coisa antes de botar essas listas aqui, ó. Em vez de simplesmente colocar essas listas, eu vou pegar aqui um negócio em sets, em um negócio chamado cross-reference, ó, e vou colocar essas minhas listas aqui. E vou botar aqui dois painéis para a gente conseguir enxergar essas listas, ó. O que é que ele está fazendo aqui? Ajeitar aqui para o padrão, por questão didática. Esse aqui era 4, esse aqui era 10 e esse aqui era 3. O que ele está me dando, ó, pode estar com a ordem trocada aqui, eu vou inverter. Foi o que eu fiz aqui. 4, 10, bom. Ele está fazendo com a ordem trocada, mas o que ele tá me dando é a mesma coisa, ó. O que está dando o outro. Vou botar aqui o x e o y, tá? Ele está me dando a mesma coisa, ele está me retornando a hora. Como ele fez referência cruzada, em vez de combinar o primeiro de uma lista com o primeiro da outra, ele vai combinar o primeiro de uma lista com todos da outra. O segundo de uma lista com todos da outra. Ele vai fazer essa sequência daqui. Então aqui eu tenho 0 com 0, 0 com 10, 0 com 0, 0 com 10, 0 com 20 e 0 com 30. Depois 10 com 0, 10 com 10, 10 com 20, 10 com 30. É exatamente a mesma combinação que a gente fez lá. Ele faz porque ele combinou todos com todos. E é o que o for duplo faz, sabe? Ele fica preso no for de baixo e ele esgota todas as possibilidades no for de baixo para decidir para a segunda do de cima. Quando ele volta, ele vai toda a segunda opção do de cima e ele vai com todas do for que está mais interno. Vamos fazer essa malha aqui no 3D para ele ficar mais divertido, ó. Então agora eu pego essas listas que ele gerou aqui, ó, e aqui eu tenho uma malha bidimensional que eu controlo ela como eu quiser, ó, a distância em x, a distância em y, ó. Eu controlo essa malha como eu quiser. E se eu quiser um z, ó, basicamente o que eu tenho que fazer é isso aqui, copiar para baixo, acrescentar uma entrada aqui, jogar isso aqui para cá e jogar na minha coordenada z. E agora eu tenho uma malha tridimensional que equivale a um for dentro do outro, dentro do outro. Eu consigo controlar, ó, tenho meus pavimentos aqui, tenho meus pontos do pilar, eu consigo ligar esses pontos, eu consigo fazer muita coisa aqui com a lógica muito parecida, ó. Aumentar, diminuir, quantos andares eu quero nisso daqui. Eu tenho essa malha, ela sobe mais, foi até o limite aqui, eu posso aumentar, né? Eu posso editar aqui e dizer que ele vai até 100 aqui agora.
E aqui eu vou botar quantos andares eu quiser para cima. E eu consigo. Essa mesma lógica que a gente viu ali é uma lógica que a gente vai ver aqui para criar elementos diferentes, coisas diferentes que a gente queira trabalhar tridimensionalmente, tá? Então, essa lógica do for duplo, e a gente associar isso com dimensões, com uma, com duas, com três dimensões, isso é uma coisa visual e bacana de a gente entender com programação. Aqui que a gente trabalha só com listas, é um pouco diferente. Mas eu usei um componente aqui que combina, faz combinações dessas listas, para fazer essa combinação, para mim, sem muito esforço. Mas a ideia é a mesma. A ideia de pensar que eu tenho um for geral, e ele vai correr aqui entre 0 e nx, e eu vou ter um for aqui dentro, que vai correr entre 0 e ny, e o número de y. Como ele vai ficar preso aqui no primeiro, ele vai me dar de 0 até ny aqui, combinado com o primeiro desse. Quando ele terminar de fazer isso daqui, ele vai para o segundo desse daqui, vai com 1, e vai me dar também a combinação de todos aqui, de 0 até y. Ele vai começar a rodar o segundo for de novo. Essa é a lógica do for duplo, e essa é a ideia de como montar figurinhas no Google Colab, tá? Enfim, aqui se vocês forem olhar, eu vou preferir continuar do que fazer chamada, só para finalizar. Mas se vocês forem olhar esse sistema de plotagem aqui eu gerei essa figura e esse eixo. Aqui eu fiz uma plotagem de pontos com as coordenadas. Aqui eu usei esse aspect equal para os eixos ficarem igual, os valores em x e em y ficarem do mesmo tamanho. Aqui eu imprimi um título. E aqui nessa parte daqui, ó, você pode alterar a fonte do título, ó. Você vê como é que faz. Scatterplot com cores, ó. Tamanhos diferentes, ó. Enfim, fazer essa plotagem ficar mais bonitinha. Tem uma série de comandos aqui que são importantes, são de referência para a gente, certo? Essa é a lógica de montar essas figuras. E isso daqui é como essa lógica ajuda a gente na hora de trabalhar com modelagem paramétrica. Né? A gente não está vendo essas coisas, mas querendo chegar aqui na modelagem paramétrica, assim que a gente chegar na segunda unidade, a gente vai poder instalar o Rhinoceros e ficar 90 dias com ele. Tá? E agora eu vou encerrar a gravação.